Bom dia, igreja! Bom dia! Bom dia para você que está em casa. Como eu estou feliz, como eu estou animado, sabe por quê? Nós acordamos com saúde. Um dos maiores presentes que o Senhor Deus dá para nós é mais um dia para recomeçar tudo novamente. Eu estou muito feliz de verdade, não só feliz, mas estou com uma pessoa aqui de um lado. Quem é você? Bom dia! Bom dia, professor Léo, tudo bem? Tudo ótimo! Bom dia, escola! Bom dia! Bom dia, você de casa, o meu nome é Eduardo e eu sou paraibano. E como vocês veem, estou fazendo parte desse exército maravilhoso. E estou muito feliz por ter aceitado esse chamado. E venha você também ser um missionário e levar essa mensagem ao mundo. Amém! Louvado seja Deus! Que esse convite possa ser tocado no seu coração. Em nome de Deus, daqui uns dias, a mensagem do Senhor Deus será pregada os quatro cantos da terra e Jesus voltará mais rápido para nós ir embora deste mundo. Porque nós não somos deste mundo, nós somos do céu, pela graça Glória do Senhor. E nesse momento, Eduardo, nós vamos falar com a majestade do céu. Vamos lá orar? Vamos sim. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, porque Tuas misericórdias se renovam a cada dia, Senhor. Obrigado por o Senhor ser um Deus maravilhoso, um Deus bondoso e protetor, Senhor. Que o Senhor possa abençoar essas pessoas de casa agora, Deus. Que o Teu Santo Espírito possa tocar o coração delas, Senhor, e que elas possam se sentir tocadas e vir para esta obra, Senhor, missionária de levar o Teu amor ao mundo, Senhor. Abençoe esses que também estão aqui, Senhor, e que o Santo Espírito Santo possa nos ajudar, Senhor, a levar esse amor ao mundo, Deus. Nos ajuda, Senhor, a remediar nossos defeitos de caráter, Deus, e saber que a Tua volta está breve e que não há mais tempo a perder, Senhor. Obrigado por ter nos escolhido, Senhor. E eu sei que muitos que estão nos ouvindo agora, Senhor, possam ser tocados pelo Teu Espírito e vir para essas fileiras, Senhor. Levar essa mensagem ao mundo. Obrigado por tudo, Deus. Obrigado pelo Salvador Jesus, Senhor. Ter nos ajudado, nos amado e está cuidando de nós, Senhor. É em nome dEle, Deus, pelos méritos dEle, pelo aquele sangue da cruz do Calvário que nós te agradecemos. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Muito bem, louvado seja Deus. Como é bom cantar. Você que está aí do outro lado, que nos acompanha, qual é o seu hino preferido do Inário? Digita aqui embaixo qual é. Vai ser muito bom para que você possa escolher e ficar cantando durante o dia de hoje. E a melhor coisa que tem no mundo é trabalhar e orar na seara do Senhor. Como é bom estar envolvido nas coisas celestiais. Então vamos cantar com toda alegria, com o nosso coração, com o hino 231. Trabalhar e orar. Eu quero ser obreiro de valor.
Muito bem, que você possa ter enchido seu coração com esse louvor. Agora, nesse momento, nós vamos para uma parte muito especial, que é decorar a palavra do Senhor Deus. Então, nós vamos iniciar um novo texto, tá? Que se encontra lá em João 14, do 13 ao 15, ok? Então, vamos lá. Você conta, Eduardo, 1 ao 2 e 3? Isso. Vamos lá. 1, 2 e 3. João 14, do 13 ao 15. E tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardais os meus mandamentos. João 14, do 13 ao 15. João 14, do 13 ao 15. E tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. João 14, do 13 ao 15. João 14, do 13 ao 15. E tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. João 14, do 13 ao 15. Muito bem, nós queremos te convidar para que você esteja juntinho conosco para estudarmos junto a palavra de Deus. E tenha um bom dia para você. Amém. Bom dia, que bom que você chegou mais um dia para se encontrar com Jesus. Hoje nós vamos ver lições maravilhosas da palavra de Deus. E eu espero que você tenha pegado a sua Bíblia e o livro Atos dos Apóstolos, que vai nos ensinar grandes lições nesse dia, para que você esteja repleto de coisas boas em seu coração. E eu quero te convidar para nós ajoelharmos e falarmos com o nosso Deus. É um momento muito especial. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Senhor, pela chance que o Senhor está me dando hoje de repetir os grandes feitos do Senhor e aprender junto com os teus filhos que estão aí do outro lado, Senhor, também sedentos da tua palavra, como também eu estou. Enche-nos, Senhor, de coisas boas para pensarmos nesse dia e de lições. Modela, Senhor, o nosso coração segundo a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. O nosso estudo hoje está no livro de Salmos 97 e Atos, capítulo 3 e 4, e o livro, capítulo 6, o livro Atos dos Apóstolos, tá bom? Para você acompanhar aí junto com a gente a porta do templo. E no Salmo 97, esse é um hino que fala sobre o domínio do Senhor sobre toda a terra, a majestade de Deus, que o trono de Deus é justiça e é juízo, e também que é em vão. As pessoas que adoram ídolos estão fazendo algo em vão, que nada vai acrescentar à vida delas. E eu quero convidar você a prestar atenção no verso 1 e no verso 2, que diz: o Senhor reina, regozije-se a terra, fique feliz a multidão das ilhas com isso. E diz no verso 2, nuvens e trevas estão ao redor dele, justiça e juízo são a habitação do seu trono. Como é bom saber que nós temos um Deus justo. E só os filhos que ficam felizes com o reino do Senhor são os filhos que obedecem a Ele. E aqui esse salmo também vem trazendo que os céus, no verso 6 fala que os céus anunciam a justiça de Deus. E no verso 7 fala que sejam envergonhados, todos aqueles que adoram ídolos. Olha só o que diz: confundidos estão todos aqueles que servem a imagens esculpidas e que se gabam de ídolos. Adorai-o todos vós, deuses. Gente, que triste é a pessoa que deixa de reconhecer o Deus do céu para se prender em ídolos, que nada tem a nos dar, nada tem a nos acrescentar. Mas o nosso Deus, Ele reina.
Olha só o que diz no verso 9: pois tu, Senhor, estás muito acima de toda a terra, tu és exaltado muito acima de todos os deuses. De nada adianta nós perdermos tempo com outras coisas. O nosso Deus um dia vai estar aqui nesse planeta reinando. E o reino de Deus é um reino de paz. E você não pode ficar de fora desse reino. Bom, eu queria te convidar agora a ir para o livro de Atos. Atos capítulo 3. O livro de Atos, no capítulo 3, no capítulo 4, traz um relato muito importante sobre a igreja primitiva. O que estava acontecendo aqui? Os apóstolos, os discípulos tinham acabado de receber o batismo do Espírito Santo. A promessa de Deus tinha caído sobre eles e eles estavam a todo vapor trabalhando para o Mestre. Mas o que me chama a atenção é que no início aqui do capítulo 3 diz que Pedro e João subiam juntos ao templo na hora da oração, sendo a hora nona. A hora nona é às 3 horas da tarde. E mesmo após o batismo do Espírito Santo, o que marca esse relato aqui é que eles estavam subindo para orar, para buscar a Deus. Mas talvez você se pergunte, mas eles já não estavam cheios do Espírito Santo? Quanto mais cheia uma pessoa está do Espírito Santo, mais sede ela tem de buscar ao Senhor. E é isso que marca a igreja primitiva, essa busca de Deus para dar ao próximo. Aqui, nesse capítulo, nós vemos eles buscando ao Senhor. E tem aqui um parágrafo aqui no livro, A Porta do Templo. Esse primeiro parágrafo, achei ele tão lindo. Olha que interessante. Os discípulos de Cristo tinham um profundo senso da própria ineficiência e com humilhação e oração uniam a sua fraqueza à sua força, a sua ignorância à sua sabedoria, a sua indignidade à sua justiça, a sua pobreza à sua inesgotável riqueza. Assim fortalecidos e equipados, não hesitaram em avançar a serviço do Mestre. Olha que bonito, quanto mais uma pessoa chega perto de Deus, mais ela reconhece que ela é pequena, que ela precisa de Deus, que para avançar, ela precisa buscar a Deus. E esse dia foi um dia muito interessante, que marcou muito a vida de um homem. Esse homem, ele era paralítico, ele tinha 40 anos de idade, e ele estava ali porque alguns amigos o trouxeram. Ele morava longe dali do cenário onde Jesus tinha trabalhado e ele queria muito vir e ser curado por Jesus. Quando finalmente ele encontra alguém que o traz, ele descobre que Jesus tinha sido morto cruelmente. E então, com pena dele, os seus amigos deixaram ele ali na porta para que pudesse pegar algumas migalhas da bondade das pessoas, que desse algumas esmolas para ele. E esse dia, os filhos de Deus foram adorar no templo, como sempre faziam, na hora nona, na hora do sacrifício da tarde, ali na hora da oração do incenso, eles iam buscar a presença de Deus. E ali eles encontraram esse homem. E aqui os apóstolos olham para aquele homem com muita bondade. E o capítulo 3 vem trazendo aqui o diálogo. E Pedro fala para ele, olha para nós. Quando Pedro pede para olhar para ele, Pedro queria que ele se concentrasse ali nos apóstolos para que ele pudesse direcionar a fé daquele homem para Jesus. Ele não tinha mais esperança, mas Deus viu o desejo do coração dele e deixou seus representantes para fazer na vida daquele homem o que ele não podia ter feito antes, porque ele chegou atrasado. Mas para Deus não importa o tempo. Deus, ele sempre vai correr atrás de aliviar o sofrimento do ser humano. E agora eu fico impressionada que quando ele olha assim para Pedro, Pedro fala assim, olha, nós não temos nada, não temos nem prata e nem ouro. Imagina agora a tristeza daquele homem. Eles não têm nada para me dar. Mas Pedro continua, e o que eu tenho, eu te dou. E Pedro fala, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Pedro não tinha dinheiro, mas o que Pedro tinha, ninguém ali mais tinha para oferecer. Você pode imaginar quantas pessoas ricas passaram por ali? E se alguém resolvesse fazer uma doação bem grande para aquele homem, quem sabe tirar ele da sarjeta ali onde ele estava, dar uma casa para ele, alimentá-lo? Nada se compararia ao que Deus fez na vida daquele homem através dos seus pobres
de dinheiro a apóstolos que estavam cheios do Espírito Santo. Eu queria que você pensasse sobre isso. Deus tem muito a dar para mim e para você, se nós nos colocarmos nas mãos dele, assim como os apóstolos se colocaram. Então aquele homem olha para Pedro e Pedro diz, em nome de Jesus, levanta. E Pedro segura na mão do homem e puxa ele e ele fica em pé. Você já imaginou isso? Por que será que Pedro deu a mão para ele? Pedro queria ajudá-lo. Ele estava desesperançado e quem sabe ele não teria fé suficiente para se colocar sozinho em pé. Às vezes você vai ter que ajudar a pessoa. Quando ela não tiver ânimo e força suficiente, ajude ela a levantar. E eu achei muito interessante isso, que Deus ele opera de forma maravilhosa através de pessoas que se colocam nas mãos dele. Agora, por que Deus pôde usar Pedro? Você já se perguntou isso? Por que Deus pôde usar Pedro e João? Sabe, uma coisa que me chama muita atenção é que quando os discípulos, eles fazem um milagre ali em nome de Jesus e levam aquele homem a crer em Jesus, e as pessoas começam a olhar para eles, começam a olhar assustados. Olha só o que ele diz, aqui no livro fala assim, ó. No parágrafo começa assim, quando os discípulos viram o espanto do povo, Pedro perguntou, por que vocês estão maravilhados disso? E por que olhais tanto para nós como se por nossa própria virtude ou santidade fizemos andar este homem? Então Pedro agora desvia a atenção dele para Jesus. Foi por isso que Jesus pôde usar a Pedro, porque ele não tomou a glória para si. Muitas pessoas ajudam as outras pessoas e gostam de aparecer. Eu estou acostumada a abrir às vezes a internet e ver pessoas no Instagram mostrando o que fazem, que ajudam os mendigos, que faz uma coisa, que faz outra. Mas esse não é o trabalho de Deus. O trabalho de Deus é honrar o nome de Deus, é mostrar que a glória é de Deus. E Pedro fez isso. E Deus só pôde usar a Pedro, porque ele estava disposto a não querer aparecer, mas a mostrar a Jesus para aquelas pessoas. E ele foi só o instrumento, o canal que Deus pôde usar para fazer grandes coisas que você com certeza já estudou essa manhã e você viu que esse milagre foi algo muito importante, porque todo mundo sabia que Jesus tinha morrido. As pessoas imaginavam que talvez os discípulos estivessem tristes, mas não. Eles estavam caminhando pelas ruas de Jerusalém como vitoriosos e tinham o poder de Deus para fazer grandes coisas em nome do Senhor. Mas aquilo não deixou ali os fariseus e os saduceus que pregavam contra a ressurreição, não deixou eles felizes. Aqueles homens, eles tinham matado Jesus e agora eles pensavam que estavam livres, mas na verdade não estavam, porque Deus ele ia continuar atuando pela sua igreja e na sua igreja. A igreja de Deus é representante dele aqui na terra. É a porta do céu aberta para salvar pecadores. E então agora eles pegam e reúnem ali e prendem os apóstolos e levam os apóstolos presos. E eu fico pensando, o que você pensaria se você fizesse algo tão bom assim, né? Ajudar uma pessoa e fosse preso por isso. Será que você desistiria? Será que você se sentiria injustiçado? Como você se sente quando você faz o bem e alguém vem e faz o mal para você? Interessante que a atitude dos discípulos, elas mostram algo bem interessante. Eles começam a falar aqui, eu queria convidar você agora a ver o capítulo 4. O capítulo 4 do livro de Atos, eles não pedem a oportunidade e eles falam aqui no verso 12, algo bem interessante. Quando eles são interrogados e perguntados por que eles estão pregando no nome daquele homem, e aí ele começa a falar aqui, ó, vamos ver a partir do verso 10. Diz assim, seja do conhecimento de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, por ele este homem está em pé diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós,
os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque não há nenhum outro nome dado entre os homens debaixo dos céus, pelo qual devamos ser salvos. E essa palavra foi tão ousada, e foi Pedro que disse isso. Pedro e João estavam ali juntos. E eles ficaram assustados, porque como assim Pedro, que tinha negado o seu Senhor, agora estava defendendo com tanta ousadia o nome de Jesus? Mas agora eles não deixam ele sem esperança. Deus, ele fez esse milagre. Eu quero que você pense nisso. Deus fez esse milagre não só por causa daquele homem, mas isso foi uma chance para todos aqueles líderes judeus ali perceberem que Jesus realmente tinha ressuscitado dos mortos, que Jesus realmente era o Filho de Deus. Deus estava trabalhando também no coração deles para que eles se arrependessem, reconhecessem e pedissem perdão. E olha o que Pedro continua falando, e ele não deixa aquele povo ao desespero. Deus, quando ele mostra o erro, ele mostra a solução. Então, o capítulo 3, no verso 17, mostra que Pedro, ele dá a solução para aqueles homens. Veja só o que Pedro fala aqui, no versinho 17. Agora, irmãos, eu sei que por ignorância fizeste isso, como fez também os vossos governantes. Então, Pedro agora fala para eles a solução, que era para eles se arrependerem, que eles tinham feito por ignorância, mas eles não quiseram se arrepender. Eles tinham uma resistência muito grande, e o livro vem trazendo que eles não foram condenados pela morte de Cristo em si, mas porque rejeitaram as oportunidades que Deus deu, e cada vez mais eles iam se enfiando em ressentimentos, ciúmes e vontade de supremacia. Tem um parágrafo que diz assim, o parágrafo começa assim: os inimigos dos discípulos não podiam deixar de estar convencidos que Cristo ressuscitara. Lá mais embaixo diz assim: mas, seguindo-se seguros da sua própria justiça, os ensinadores judeus recusaram-se a admitir que os homens que os acusavam de haverem crucificado a Cristo estivessem falando pela direção do Espírito Santo. Eles não queriam admitir. Eles se fecharam em seus próprios pecados. E eu fico imaginando como Deus é bondoso. Aquelas pessoas tinham matado, humilhado. Você acompanhou os estudos, você viu quantas coisas eles fizeram Jesus passar. Mas Deus ainda queria salvar aqueles homens. Como a clemência de Deus é grande. E diz aqui embaixo, no parágrafo que começa assim: a ira de Deus não é declarada contra pecadores impenitentes apenas por causa dos pecados por eles cometidos, mas porque, quando chamados a arrepender-se, escolhem continuar em resistência, repetindo os pecados passados em desafio à luz que lhe é dada. Eu queria fazer uma pergunta para você pensar. Você tem aceitado as advertências de Deus para você? Quando alguém fala para você o que está errado, como você reage? Quando você ouve um sermão assim que deixa você com o coração doendo, como você reage? Não resista. A resistência nos afasta de Deus cada vez mais. E aqueles homens selaram seu destino para sempre porque resistiam ao Espírito Santo. E aqui diz: se eles tivessem se arrependido, olha só, que sério isso. Nesse mesmo parágrafo, se os líderes judeus se tivessem submetido ao convincente poder do Espírito Santo, teriam sido perdoados, mas estavam determinados a não se render. De igual forma, o pecador, pela contínua resistência, coloca-se onde o Espírito Santo não pode influenciar. A ira de Deus não vem por causa do pecado em si, mas por causa da resistência em mudar, em deixar-se ser regenerado por Deus. Não importa o que você tenha feito, quão longe você foi, se você clamar a Deus, Ele é capaz de perdoar você. Afinal de contas, nós matamos também o Filho de Deus. Foram os nossos pecados que estavam sobre Jesus. Mas esses homens, pelo fato de ter participado ativamente, a gente olha para eles assim mas mesmo assim Deus estava oferecendo a salvação. Deus ama muito você. Não permita que os seus pecados, que a sua resistência afaste você de Jesus para sempre. E eu quero levar você a pensar: Deus pôde usar os apóstolos porque eles esqueceram-se de si mesmos
e colocaram a obra de Deus em primeiro lugar. E eu quero terminar lendo um pedaço da oração dos discípulos. Quando eles viram que os discípulos estavam irredutíveis, eles não podiam prendê-los mais tempo, não podiam matá-los também porque temiam o povo. Jesus tinha colocado o seu selo nas palavras de Pedro. Ali do lado tinha um homem que era paralítico e agora ele estava em pé no vigor da plena saúde. E o milagre não tinha sido feito escondido, à plena luz do dia. Então eles não podiam deter mais os apóstolos, mas ameaçaram eles e depois soltaram. Quando eles chegaram junto à comunidade de irmãos, algo muito lindo aconteceu. E eu quero ver esse último detalhe junto com você. Abra sua Bíblia aí em Atos 4, o verso 29 a 31. Olha só, vamos ler juntos e veja que coisa linda. Isso me fez pensar bastante. Diz assim: e agora, Senhor, esse é um pedaço da oração dos apóstolos, esse é o trechinho que eu achei mais lindo e quero muito que você preste atenção. E agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Estendei a tua mão para curar e para que sinais e maravilhas sejam feitos pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo orado, foi abalado o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e eles anunciavam a palavra de Deus com ousadia. Você percebe? Eles não estavam preocupados com a sua própria segurança. Eles não estavam orando assim: ai, Senhor, nos livra, Senhor, dos judeus que querem a nossa cabeça, que querem nos matar, já mataram Jesus, estão nos perseguindo. Veja, eles tinham esquecido-se de si mesmos. O que era o centro da vida deles agora? A pregação do Evangelho, salvação de pessoas. A pessoa, quando ela tem o Espírito Santo de Deus, ela esquece de si mesma. Sabe, Deus pôde fazer grandes maravilhas através da igreja primitiva, dos filhos dele. E continue lendo aqui no verso 32, o que diz: e a multidão dos que criam era um só coração, uma só alma, e ninguém dizia algo do que possuía que fosse seu, mas tinham todas as coisas em comum. E com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e havia abundante graça sobre todos eles. Amém? Gente, eu não sei, mas eu desejo isso para a minha vida, muito. E eu vou dizer uma coisa para você. Do jeito que Deus fez lá no início da igreja primitiva, ainda será muito maior agora no final. E você não pode ficar fora disso. Eu não quero ficar fora disso. Eu estou muito feliz em ler esse livro e ver que Deus sempre vai ter uma igreja, que filhos que desejam obedecê-lo. E você pode participar desse grande reavivamento que Deus vai fazer no final. Você gostaria? Você gostaria de participar disso? Então, clame ao Senhor, reconheça seus pecados, não resista ao trabalho do Espírito Santo na sua vida. E Deus vai fazer algo que Ele deseja muito fazer. Você acha que Deus não ficou feliz com como Ele pôde usar esses homens para salvar as pessoas do sofrimento, da dor e levar a salvação? Você acha que Deus não quer ter filhos que Ele possa usar agora no final? Que seja você, que seja eu. Quero convidar você para orar, para nós clamarmos ao Senhor e pedir uma limpeza de nossa vida, que o Senhor nos encha do Espírito Santo, para que Ele também possa nos usar e fazer grandes coisas. Você quer? Vamos orar ao Senhor? Querido Pai Celestial, grandes coisas o Senhor fez no passado, mas o Senhor não está limitado ao tempo. O Senhor está limitado, Senhor, através de nossas próprias atitudes, que às vezes limitamos o Teu poder em nós. Senhor, nos perdoa. Nos ajuda, Senhor, a esvaziar-nos de nós mesmos e buscar o Teu poder para que o Senhor possa ter filhos poderosos, Senhor. Eu fico pensando uma pessoa paralítica ali, Senhor, sem nenhuma perspectiva. Homens pobres, indoutos, mas que o Senhor transformou e fez um grande poder. Senhor, eu quero muito participar disso. Eu sei que agora no final o Senhor vai levantar filhos e o Teu poder vai ser mais intenso ainda, Senhor, agora no final. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa Teus filhos que estão aí do outro lado. Tira do nosso coração a resistência, Senhor.
Ajude-nos a reconhecer, ajude-nos, Senhor, a ser moldados pelo Teu Santo Espírito. Eu te peço uma bênção especial pelas famílias, por todos que estão assistindo, por seus familiares, que o Senhor possa, Senhor, abençoá-los de forma especial e dar poder a cada dia para poder vencer. Em nome de Jesus, amém. Não perca o estudo de amanhã. Que Deus abençoe sua vida e que você possa ter um dia muito feliz pensando nessas coisas que você estudou agora, tá bom? Fica com Deus e até a próxima.